Bom dia, irmãos, com alegria. Nós estamos retomando a nossa gravação relacionada ao nosso estudo de número 6 da série Família Conectada ao Mundo, Fugindo das Armadilhas. Nós achamos por bem refazer essa aula para que os irmãos pudessem acompanhar de melhor qualidade os ensinos, tá bom? Por isso estamos fazendo de novo e eu quero pedir perdão aos irmãos e que Deus possa abençoar esse momento. Portanto, vamos orar novamente pedindo a Deus que nos abençoe ricamente. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade nessa manhã retornar à Escola Bíblica Dominical junto com nossos irmãos estudar a Tua Palavra. Nós pedimos que nossas famílias sejam fortalecidas a cada dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aí nessa série, Família Conectada ao Mundo, Fugindo das Armadilhas. A lição de hoje é a lição de número 6, Companhias Erradas, e o texto base para esta aula é o Salmo de número 1, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Salmo, capítulo 1, versículo 1. Temos observado nesse salmo uma boa recomendação, que é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Portanto, a orientação dele é relacionada às companhias erradas. Devemos ter esse cuidado como cristão de saber fazer uma boa seleção daquelas pessoas pelas quais nós vamos estar andando, seguindo ou obedecendo. E ele diz também aqui que nós não devemos nos deter no caminho de pecadores, nem tampouco se assentar na roda de escarnecedores. Quando nós percebemos esse tipo de ambiente, a recomendação então da palavra de Deus é que a gente não faça parte dessa roda, porque é muito fácil pessoas que nos observam neste grupo de pessoas fazer julgamento de que você é igual a elas. Portanto, a recomendação da palavra de Deus para você se tornar esse homem feliz, bem-aventurado, é não atentar para os conselhos dos ímpios, não se deter no caminho de pecadores e nem se assentar à roda de escarnecedores. A lição apresenta 3 objetivos bastante claros para a gente seguir. O primeiro é despertar as famílias quanto ao perigo da influência vindo de más companhias. Durante a lição, vamos estar falando nesse sentido, que perigos essas companhias podem trazer para a sua casa. Segundo objetivo, orientar aos membros da família sobre a importância de se manter atento às influências dessas companhias, conseguindo então distinguir entre uma boa e uma má influência. Isso é muito importante, às vezes o que está de fora, o membro da família, observa melhor as suas relações e pode entender que você está indo por um caminho errado. Distinguindo assim, essa pessoa da família tem que ter a liberdade de chegar até você para lhe dar algumas orientações, para que você não venha cair nessas influências. E o terceiro objetivo é permitir que as famílias criem esse espaço, então, de diálogo, onde será possível as más companhias, falar sobre as más companhias, ou que seja detectado no relacionamento dos membros da família. Uma vez que há uma influência na sua vida, quando você volta para o seio da família, você começa a dar sinais de que você já tem, sim, alguma influência desse convívio. Portanto, a liberdade para esse diálogo, esse espaço e permitir que ele aconteça, certamente vai lhe ajudar bastante. Na verdade, todos nós gostamos e precisamos de companhias agradáveis. Viver isolado não é bom e nem é saudável, Portanto, Deus nos fez ser sociáveis e por isso nós privamos por um bom relacionamento.
Quem é cercado de pessoas agradáveis, com quem pode compartilhar suas dificuldades e alegria, certamente vive melhor, tem mais saúde e é alguém muito feliz. E essa lição, então, lhe ajudará a compreender isso na sua vida. Há muita gente afável e cortês, sabemos disso, mas de uma conduta desaconselhável. Embora ela seja essa pessoa agradável e seja uma companhia, seja bom às vezes estar ao lado dessa pessoa, o Salmo 1, como eu disse, ele diz que precisamos ter cuidado. O modo de vida delas e os seus conselhos podem fazer uma pessoa mudar de direção, desviando-se de uma boa conduta e interferindo consequentemente na harmonia da sua família. Então, a melhor companhia, para você saber qual é a que deve ser conservada, é aquela que leva você para Deus. Então esse é um primeiro parâmetro e mais importante você observar na sua caminhada. Essa pessoa está lhe conduzindo a Deus? Se você percebe este sinal não existe, essa orientação não está presente na orientação, na condução do seu viver, então essa não é uma melhor companhia para estar ao seu lado. Por isso o Salmo 1 está orientando você. Outra forma de você ver isso é o que a gente viu na lição passada, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que há de salgar? Então sabemos que uma das funções importantes do sal é dar o sabor, o tempero, o gosto, às coisas a qual nós lançamos o sal. Então isso significa que se a sua vida está envolvida em um local onde isso não está sendo possível, então esse não é o lugar para você ficar. Por essa razão, a família cristã precisa viver os princípios da palavra de Deus e dar assim um bom testemunho no mundo. Então, precisamos observar quais os perigos dos maus amigos e a sua família. Da mesma maneira como devemos cultivar relacionamentos que nos aproximam de Deus, é importante também saber que há pessoas que nos afastam de Deus e devem ser, portanto, evitadas, pois nada deve substituir a presença de Deus em sua vida. Esse momento de isolamento social tem levado a você a valorizar bem a palavra de Deus, E não somente isso, mas a cultivar, eu diria, horas com Deus, ou tempo a sós com Deus, como queira chamar. Esse tempo é aquele momento quando você para, lê a palavra, medita nela e busca para a sua vida pessoal valores. Então, amizades, ela tem uma força de influência muito grande, portanto, você deve observar se esta amizade está levando você para Deus. Se isso não está acontecendo, você deve sim evitar esse convívio, porque é muito fácil bons maridos serem influenciados por pessoas irresponsáveis e, portanto, tornar também uma pessoa irresponsável. Então, uma roda de amigo que bebe, que fuma, que gosta de falar palavrões, então se você está junto a essa má companhia, é muito fácil, logo você está influenciado. Então, sem perceber, você também está xingando palavrão, aceitando uma bebida, enfim, se envolvendo em valores que esta pessoa, má companhia, tende a colocar diante de você. Então, é um cuidado que você precisa ter nessa hora. Boas mães e muitas irmãs de uma boa índole, de uma boa conduta, também pode tornar-se irresponsável por causa de amizades com outras mulheres que não têm essa boa conduta. Então, um critério para você viver bem e ter boas companhias é saber qual é o ambiente, qual é o tipo de procedimento que esta companhia lhe traz. E aí, a partir dessa observação, você fazer uma seleção de quais amigos são bons para você estar junto.
Em terceiro lugar, sabemos que jovens e adolescentes, também criados de boas maneiras, envolvidos com outras companhias, outros adolescentes, outros jovens, que não têm um bom procedimento cristão, uma conduta que é levada por uma família que lhes ensinaram valores da palavra de Deus, eles podem muito facilmente afastar você também dos bons ensinos das Escrituras. Então, mais uma vez, é um cuidado que a palavra de Deus está trazendo para o seu coração. Pessoas que não têm bons princípios morais e éticos e espirituais não devem ser escolhidos como nossos companheiros. É a recomendação das Escrituras. Então, por isso nós precisamos observar quais os valores que a palavra de Deus está trazendo para o seu coração. Portanto, nós vamos observar alguns. O primeiro é o próprio Salmo primeiro, né? Se você for para ele, você vai observar algumas orientações além do primeiro versículo, né? O primeiro diz lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Olha o resultado disso, prezado irmão. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha, é assim. A conduta que você deve escolher para ser sua companhia é a conduta daquela pessoa que tem sua vida plantada junto a um ribeiro de água. Por quê? Porque essa árvore plantada nessa qualidade, né? E seria então ribeiro de água, né? Ser plantado junto à fonte da água da vida, Jesus Cristo, nosso eterno, amado e suficiente Salvador. Se você vive os valores da palavra de Deus, observa eles diariamente, então você tem uma vida devocional segura, você lê, medita na palavra de Deus todos os dias, como é também a orientação de Deus a Josué no capítulo 1, versículo 9. Se você faz isso, certamente você vai saber identificar essa má companhia, porque o 4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Por isso a recomendação de um homem feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, é aquele que não se detém no caminho de pecadores, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Paulo também diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tu pode falar, não, eu vou passar só um pouquinho ali com eles, só porque são meus amigos, mas olha, as más conversações corrompem os bons costumes, isso é uma verdade. Se você fica algum tempo com uma pessoa e essa pessoa não é uma boa companhia, os hábitos, os costumes dessa pessoa podem facilmente corromper os seus bons costumes, né? Então não se engane, né? A orientação de Deus é afastar-se mesmo. Os textos então trazem advertência: não andar, não deter, não se assentar, não se enganar. Advertências contra perigos que cercam famílias nas áreas das convivências, das más companhias. Temos que nos afastar sim, ou mostrar a diferença, como foi dita lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, ser sal, dar sabor, tempero, fazer toda a diferença com um bom testemunho no meio dessas pessoas. Elas precisam se envergonhar da sua maneira, do seu procedimento, quando estão perto de você, porque você é santo, né? Deus separou você, Deus deu a você a condição de ser a diferença, de fazer a diferença como sabor, como tempero para o mundo. Seu testemunho é importante para o mundo. Então percebam que hábitos podem ser corrompidos, né? Aqui, hábitos corruptíveis. Percebam que há alguns bons hábitos que nós seguimos, né? O hábito, por exemplo, de ir à igreja, esse é um bom hábito, né? Dominicalmente, às terças-feiras, culto de oração, e quarta-feira, né, quando é nosso PGM nos lares, você deixa seu lar e vai para esse local. Então, pessoas que servem a Deus têm o prazer desses lugares.
Mas aquele que não ama a Deus, ele não vê nenhuma graça em frequentar um culto. Para o ímpio, torna mais fácil levar o cristão a se desviar deste hábito do que você levá-lo para a casa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Convido você a abrir a palavra de Deus nessa hora para a gente observar esse texto, né? Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25 diz assim, ó. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha que maravilha, a palavra de Deus tem essa recomendação segura para você. Guarde firme a sua confissão. Onde você vai guardar firme a confissão, senão quando você vai estar presente nos cultos da igreja, onde lá será ensinado, numa escola dominical, como hoje você está aí, aprendendo da palavra de Deus, parando um tempo para atentar para esse ensino da palavra de Deus. Esse é um bom hábito, né? O ir à igreja. Outro bom hábito é da oração. Mas quando você para de frequentar a igreja, né, outros hábitos bons vão sendo tirados da sua vida. E se eles conseguem afastar você do culto, assim sendo, torna-se também muito fácil para eles afastar você da oração e das práticas da palavra de Deus. Vai se tornando também muito fácil fazer isso. Portanto, não só abandone, né, esses costumes que são saudáveis, o frequentar a igreja, mas também o de buscar uma vida de oração. Olha esse versículo, Filipenses 4:6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, para ou pela oração e súplica, com ações de graça. Está vendo que palavra saudável, né? Seja conhecido diante de Deus pela oração, suas petições, né? Tudo aquilo que você começa a observar, a sentir que não é bom, não é agradável, então se afaste disso, né? Busque um caminho que agrade ao Senhor. Deus abençoará certamente a sua vida e você será uma bênção para a glória de Deus. O hábito da leitura da Bíblia. A vida lá fora vai oferecendo a você tantas coisas vantajosas, entre aspas, né? E você acaba achando que aquilo é bom também para você. E facilmente podemos ver que este hábito da leitura, bem como da oração, vão sendo deixados de lado. Por quê? Porque você já não quer ir para a igreja, então uma sequência disso é não ter uma vida devocional saudável. Então o Senhor está orientando nesta manhã a que você, como casal, dedique-se a isso, né? Tenha o seu tempo com Deus, o seu individual, tenha o tempo com Deus, você com a sua esposa, alimente esse momento prazeroso da leitura da palavra de Deus. Olha o que esse texto diz para nós: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo de número 39. Então, orientação, examinar as Escrituras, né? A palavra de Deus é um livro santo, extraordinário. Ela eu diria, um alimento diário para a gente observar cada dia. Portanto, vida devocional é diário. Todos os dias você tem que reservar um tempo para a oração, um tempo para a leitura da Bíblia, um tempo para a meditação na leitura que você fez da palavra de Deus, um tempo para você extrair da palavra de Deus algo para você vivenciar no seu coração diariamente, né? Seja ele um atributo de Deus,
Deus é santo, Deus é poderoso, porque certamente quando Deus te fez ver na palavra um atributo a respeito dele, é porque durante o dia certamente você terá uma oportunidade para vivenciar esse atributo de Deus, e aí você relembra que foi na palavra de Deus que o Senhor te orientou, que Ele é santo, então você deve viver uma vida santa, que Ele é poderoso, te guardou do perigo, livrou você de um assalto, por exemplo. Então, examinando as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E é a palavra de Deus que testifica do Senhor diariamente ao seu coração, para que você seja bem sucedido. É uma questão de testemunho, irmãos. Veja o que diz em 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Precisamos zelar por nosso testemunho ético, moral, espiritual. Temos que ter um cuidado, pois muitos, depois destas noitadas, dizem: que importa é o coração. Mas olha o que eu vou dizer para você. Eu frequentava o seminário ainda, eu tinha uma colega chamada Selma. Essa menina, ela era de um testemunho precioso, eu admirava muito a vida dela, o viver dela ali no tempo em que estávamos juntos no seminário. Um dia ela compartilhou uma experiência que o pai, não cristão, pediu a ela para comprar cigarro e bebida para ela trazer para casa, para ele usar. Ela disse: meu pai, olha, a palavra de Deus diz que eu devo obedecer ao Senhor em tudo. Mas se eu fizer essa obediência ao Senhor, no que o Senhor está me pedindo, ninguém que me ver lá fora, trazendo para dentro de casa bebida e cigarro, vai dizer do pai dela que não é crente. Vai dizer: ah lá, tá vendo? Um cristão andando com bebida e cigarro. Portanto, pai, eu lhe peço, me livra dessa situação, para que eu possa dar um bom testemunho da minha fé em Cristo Jesus. Ela pediu isso, seu pai reconheceu e passou então ele mesmo fazer isso quando ele queria a bebida. A atitude dela foi uma atitude cristã. Ela não deixou de obedecer ao seu pai, mas deu a ele uma forma dele pensar a respeito da maneira cristã correta, né? Abstende-vos de toda a aparência do mal, é a orientação aqui da palavra de Deus. O que significa isso? Todo cuidado, eu diria, é pouco. Com as músicas que você está ouvindo, qual é a música que você está selecionando para dar atenção todos os dias? Muitos fazem apologia ao sexo, à violência, outras invocam deuses, outras estimulam a anarquia, outras ainda mais perigosas levam à morte, à apologia do erro. Então, será essas mesmas músicas aprazíveis ao seu coração? Serão elas que estarão no repertório de um crente? Eu diria certamente não. Um dia daremos conta a Deus, por isso precisamos zelar por nosso testemunho, né? Dando atenção correta às coisas de Deus, certo? Então Deus deseja isso na sua vida. Ter amigos não é problema, nós já falamos sobre isso, né? O problema é que você saiba sim selecionar uma boa amizade, para que você possa fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Uma boa escolha de bons amigos certamente lhe ajudarão bastante. Um destaque importante aqui, né? Houve um tempo na experiência de Josué, quando todo o povo estava querendo fazer o que queria, né? Uma verdadeira anarquia, eu diria. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, falar sobre esta escolha importante, né, da nossa vida. Pode as pessoas, né, do mundo querer escolher fazer porque eles não conhecem a Deus, mas você não pode fazer. Você tem que dar um bom testemunho para essas pessoas. Então tenha cuidado. Ao ser chamado a uma festa, avalie os perigos espirituais que estão ali. Tem bebida, tem dança, tem música que não é do seu repertório. Então faça uma seleção, um critério espiritual ali e tome a sua decisão. A sua decisão deve pensar na seguinte direção: estar aqui estaria agradando a Deus?
É uma pergunta que você deve fazer e uma reflexão que você deve fazer acerca de: eu devo ou não participar dessa festa, né, dessa companhia. Concluindo, quero dizer ao seu coração: há muitas maneiras de um crente se divertir agradando a Deus. Eu me divirto, né? Eu vou a parque, né? Eu passeio, a gente faz uma saída com a família, enfim, nós podemos achar momentos agradáveis e a vida com Deus nos leva a ter esses momentos, sim. Preciso buscar sempre essas oportunidades visando Deus, se eu estou realmente agradando a Deus, e não desejar copiar o que o mundo me oferece, né? As suas formas de alegria, de divertimento são diferentes da nossa. Então, a festa do crente não precisa ser sem graça, né? Sem alegria. Deve ter boas músicas, sim, deve ser bem escolhido. Cuidado para não usar coisas profanas para o entristecimento do Senhor, né? Então, uma má companhia, para você observar se ela está lhe agradando ou não, deve levar em consideração, por exemplo, o tempo que você vai passar numa festa, por exemplo. Vai passar a noite toda, né? E o dia da manhã? Às vezes a festa é no sábado, você vai estar disposto para no domingo estar na casa do Senhor? Então percebam que as ações do seu amigo, essa boa companhia, essa má companhia, vai lhe conduzir você a se distanciar do Senhor. Você vai fazer isso uma vez, depois ele vai chamar de novo, você vai fazer outra vez, daqui a pouco você realmente vai estar desprezando a casa de Deus. Então, muitos aceitam, né, convites para esse tipo de festas de companhias mundanas, só para agradar ao amigo. Mas quando você faz isso, está desagradando a Deus, e isso é tolice. Prosseguir nisso certamente lhe fará muito mal. Não precisamos radicalizar não indo, mas temos que ter cuidado de que um descuido, um pecado, nos afastará de Deus, tornando-se então uma armadilha, uma má companhia, que certamente não vai conduzir você aos caminhos do Senhor. Ao contrário, vai afastá-lo dos caminhos do Senhor. Que Deus lhe abençoe, lhe ajude então a saber fazer boas escolhas, né? Ter estratégias para ter então uma boa companhia na sua vida. Que Deus realmente abençoe você abundantemente, porque todos nós gostamos e precisamos de boas companhias, né? E saber fazer então essa escolha na sua vida certamente vai lhe livrar de armadilhas futuras. Deus o abençoe. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã, quando estamos aprendendo a Tua Palavra. Oramos nessa manhã pelos casais que fazem parte da nossa classe, pedindo a Deus proteção e livramento para cada um deles. Então, oro nesse instante por Rausto e Lorena, oro pela vida de Cleandro e Rubiana, oro pela vida de Vitor e Daniele, oro pela vida de Edson e Cleidinha. Deus abençoe a vida deles. Oro pela vida, ó Deus, de Arthur e Denise, oro pela vida de Clodovaldo e Marli, que o Senhor possa preservá-los firmes, Lucas e Laodiceia, que todos esses irmãos sejam guardados de todo mal, sejam abençoados como lares cristãos que buscam a orientação de Deus para viverem bem nesse tempo. Que Deus abençoe essas famílias, eu te peço em nome de Jesus. Amém.